hoje então a gente vai para o nosso segundo bloco das aulas de História Geral. A gente terminou a Idade Antiga, né, quando a gente viu lá Roma, Grécia, Egito e todas aquelas civilizações. Então lá, com a queda do Império Romano que a gente viu na última aula, se encerra então a Idade Antiga e a gente entra então na Idade Média. A Idade Média é um período que muita gente acho que tem contato por conta da indústria cultural, então tem muito filme, série que é produzido sobre o período. Mas a gente vai conversar se é exatamente isso que a gente entende por Idade Média que é o correto. Vamos lá então? Bom, primeiro então, quando a gente fala em Idade Média, a gente tem que entender que ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente. Império Romano do Ocidente por quê? Porque lembra que houve uma divisão do Império Romano? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O do Oriente continuou e a gente vai ver isso mais pra frente, porque ele continua ao longo de toda a Idade Média. Já o Império Romano do Ocidente, ele cai e nisso daí começa a Idade Média. Bacana? E ela vai terminar só então lá no século XV com o advento da modernidade e a queda de Constantinopla. Então, vamos pensar assim. O início da Idade Média é com a queda do Império Romano do Ocidente. E o final da Idade Média é com a queda do Império Romano do Oriente. Bacana? Então, nós estamos lá 10 séculos de Idade Média. Então, é muita coisa pra gente ver. Bom, a primeira pergunta, o primeiro questionamento quando a gente fala de Idade Média é: existiu só uma Idade Média? Ou seja, a única Idade Média que existiu é aquela europeia que a gente vê dos castelos, dos cavaleiros, e a Robin Hood, Rei Arthur, então todas essas imagens que vêm à nossa cabeça, concordam? Quando a gente fala em Idade Média, feudalismo, aqueles grandes castelos, muralhas. E a minha pergunta é, será que só essa Idade Média que existiu ou existiu outras Idades Médias? Ou seja, outros contextos dentro desse período da Idade Média? Bom, se você disse que sim, que existem outros contextos, você acertou. O que acontece? A gente não tem só a Idade Média ali da Europa. A África está em Idade Média, a Ásia está em Idade Média, todos esses continentes, eles estão, certo? Então agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a Idade Média nos outros continentes, bacana? Bom, a gente vai começar então pela Ásia medieval, mais especificamente pela China. Quando a gente pensa em China medieval, então a gente tem que entender que a China não surge na Idade Média, ela já surge lá na Antiguidade, certo? Só que como a nossa história, que é cobrada no vestibular, que a gente aprende na escola, é muito mais focada no contexto europeu, no máximo africano e ali da América, então a gente acaba não vendo isso. Mas a China ela já é bem antiga, certo? Só que na Idade Média, então, ela passa pela sua Idade de Ouro, ou seja, com a dinastia Tang, que é bem fácil lembrar do suco de pacotinho, ela acaba atingindo o seu ápice, ele tem um grande desenvolvimento cultural, econômico, bacana. Aí depois, ainda durante a Idade Média, a gente tem uma rebelião camponesa que acaba dividindo a China em pequenos reinos, ou seja, ela deixa de ser um único império e ela vira vários reinos separadinhos. Depois a gente tem a dinastia Song, então, que ela também foi bem importante em todo esse contexto medieval. E depois da dinastia Song, então, a gente tem uma coisa muito importante, que é a construção da Muralha da China. A Muralha da China ela já começou a ser construída lá na Antiguidade, só que ela foi construída um pedacinho bem pequeno. Então, quase toda essa extensão que a gente conhece da Muralha da China, ela foi construída ali na metade para o final da Idade Média. Bacana? Além, então, da China, a gente tem os mongóis. Os mongóis, eles fizeram um super império. Como vocês podem ver aqui no mapa, eles atingiram uma área muito grande ali da Ásia. Os mongóis, então, eles eram tribos de pastores nômades que viviam aqui por essa região, certo? E o líder dessa tribo seria o Khan, certo? O que acontece? Em 1206, há uma unificação das tribos pelo Gengis Khan. Então, Gengis Khan quer dizer o quê? O Khan dos Khans. Então, o Khan, ele liderava a sua tribo pequena. O Gengis Khan lidera todas as tribos. Então, ele é o Khan dos Khans. E, então, quando o Gengis Khan sobe ao poder, ele começa uma expansão. Então, eles começam a criar o Império Mongol. E a gente tem uma figura bem importante, que é o Kublai Khan, que ele atingiu uma extensão do Império. E depois da morte dele, o Império meio que começa a decair. Mas é bem legal quando a gente pensa nos mongóis, porque você já ouviu falar do Marco Polo? O Marco Polo ele foi um comerciante de Veneza, que ele viajou por toda a Ásia e muitos outros lugares,
E ele teve um grande contato, então, com o Kublai Khan. Tem até uma série na Netflix, ela não é 100% verídica, mas ela mostra bastante esse contexto. E eu indico pra vocês, que se chama Marco Polo. Então é bem bacana de vocês darem uma olhadinha, que ele vai mostrar esse contexto dos mongóis. Legal? Bom, aí quando a gente vai falar um pouquinho sobre ali a região mais da Arábia, da Península Arábica, a gente tem que entender que ela, na Idade Média, está totalmente relacionada a Maomé e o islamismo. O que acontece? A Península Arábica, até esse momento, ela era composta por diversas cidades. Ela não tinha um grande império, um grande povo habitando ali a região. Então eles eram várias cidades que existiam ali. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e eles acreditavam também que objetos poderiam ter uma importância divina para eles. E isso fazia com que gerasse muito comércio e muita caravana, porque como eles acreditavam em vários deuses, eles tinham cidades sagradas onde reuniam esses vários deuses. Uma dessas cidades, então, era Meca. Bacana? Meca, então, ele tinha a chamada de Pedra Preta. Pesquisem depois, até tem uma fotinha depois no próximo slide. E lá eles cultuavam esses vários deuses. E como iam muitas pessoas para lá, para cultuar esses deuses, o comércio lá fervia, certo? Até que então surge Maomé. Maomé, ele era sobrinho de um cara que participava de caravanas, ou seja, estava o tempo todo viajando e fazendo comércio. E ele entrou em contato com diversas religiões. E depois de entrar em contato com essas diversas religiões e ter uma predestinação divina do anjo Gabriel, em 1613, então, ele funda o islamismo, que quer dizer submissão a Deus. O Islã quer dizer submissão a Deus. O Islã, então, é uma religião monoteísta, ou seja, acredita na existência de um único Deus. E esse único Deus para eles é Alá. Bacana? Esse sincretismo, então, do Maomé, o Islã, ele surge de duas religiões básicas, o judaísmo e o cristianismo, juntando com as visões que Maomé teve com o anjo Gabriel, ele então forma o islamismo. Bacana? Ele começa então a pregar esse islamismo dele, essa nova religião monoteísta, na cidade de Meca. Mas o que acontece? Lembra que tinha aqueles vários comerciantes que ganhavam dinheiro com o politeísmo, porque as pessoas iam para a cidade de Meca para cultuar esses vários deuses. Quando Maomé começa a pregar a existência de um único Deus e detonar esse politeísmo, os comerciantes começam a ficar irritados, porque uma vez que as pessoas se convertam, elas não vão continuar fazendo caravanas para a cidade de Meca. Então, esses comerciantes começam a perseguir Maomé, e Maomé se vê obrigado então a fugir para Yatreb. Yatreb depois passou a se chamar Medina, que significa cidade do profeta. Então ele fez esse caminho, saiu de Meca e foi para Medina. E esse caminho foi conhecido como Égira, então é bem importante, certo? Ele marca o primeiro ano do calendário islâmico. Então o primeiro ano do calendário islâmico é a Égira. Bom, depois então, como eu falei, Yatreb passou a se chamar Medina, cidade do profeta, e ela teve um sistema teocrático, ou seja, o líder de Estado também é o líder religioso. A religião e o Estado são quase que a mesma coisa. Legal? Essa aqui é a Pedra Preta, então, que eu comentei, que ela tem desde a Idade Média até os dias de hoje, ela é cultuada lá, certo? Então, o que o Maomé fez? Ele começou um projeto de expansão da fé, né? Então, ele atacou várias tribos e caravanas, e ele obrigava essas tribos e caravanas a se converterem. Quem não se convertesse acabava morto, enfim, reprimido. E então, para justificar esses conflitos de expansão, ele usou a jihad, que é uma luta contra os infiéis, né? Que seria que Alá quer que você lute contra os infiéis. E se você lutar, você vai ter recompensas. Então, a jihad, que é o que a gente tem até hoje, né? Ela é uma das justificativas para essa expansão meio violenta que Maomé propôs. Então, em janeiro de 630, Maomé toma a cidade de Meca. Então, depois que Maomé já tinha dominado todas aquelas tribos ao redor lá de Medina,
ele já tá com um exército grande, vários seguidores, vários fiéis, ele resolve ir para cidade de Meca. E lá, então, ele acaba derrubando o politeísmo e instaura o monoteísmo islâmico. Bacana? E daí a Pedra Preta, que antes era usada para cultuar vários deuses, hoje ela é um centro de culto islâmico. Então, em certa medida, nem prejudicou tanto assim os comerciantes lá da região. Há lendas e histórias, né, mas nada comprovado que essa Pedra Preta que tem ali, ela é fruto de um meteoro que caiu há muitos milhares de anos na região. Mas nunca foi comprovado cientificamente. Bom, Maomé morre então em 632 e com a morte dele, então, o islamismo se divide em dois grupos, os sunitas e os xiitas. O que acontece? Eles tinham dúvidas sobre a sucessão de Maomé, que é o que a gente vai ver agora. Bom, os sunitas, eles acreditavam que alguém merecedor e qualificado deveria assumir. Então, eles acreditavam que tinha que ser o sogro de Maomé, porque ele era uma pessoa cheia de virtudes, enfim. Já os xiitas acreditavam que o lugar de Maomé devia ser hereditário. Então, iria para um dos sobrinhos dele. Bacana? Os sunitas, então, eles tinham aquela característica um pouco mais amigável, mais de paz. Os xiitas, eles já tinham um caráter mais revolucionário dentro deles, né? Então, eles acreditavam mais na luta na força. Os sunitas, então, eles acabam ganhando e saíram vitoriosos. E o eleito recebeu o nome de califa, ou seja, o sucessor. Maomé é o único, é o primeiro. Depois de Maomé, a gente tem os califas, então, que são os seus sucessores. Mas nunca ninguém vai ser Maomé de novo. Muitas pessoas vão ter o nome de Maomé I, Maomé II. Mas o líder Maomé, o fundador da religião, é um só. Os próximos são apenas califas, certo? Então, os califas não eram profetas como Maomé, apenas líderes políticos e religiosos. Então, eles comandavam o Estado teocrático, como Maomé fez. Então, com a morte do primeiro califa, o sogro de Maomé, se iniciou a expansão islâmica para fora da Península Arábica. Então, depois da morte do primeiro califa, que era o sogro de Maomé, a religião islâmica, né, o Estado Islâmico, começou a se propagar por outras regiões fora da Península Arábica. Bom, em 661, então, o Império Omeida, se transforma em uma monarquia laica. Ou seja, eu já expliquei para vocês o que é uma dinastia, né? Então, é a questão de é uma família no poder. Então, a família Omeida acabou assumindo o poder do Islã, certo? E eles instituíram o Estado laico, ou seja, uma monarquia laica. A religião agora não manda, né, no Estado, são duas coisas separadas, apesar de ter grande influência. Em 749 e 750 houve uma guerra civil, então a galera não curtiu muito os Omíadas e os Abássidas, então eles eram apoiados pelos xiitas, eles estavam ali em ascensão, então os Omíadas e os Abássidas acabam brigando, certo? E os Abássidas acabam ganhando e os Omíadas acabam ficando com a Península Ibérica. Então lá onde é Portugal e Espanha, houve uma invasão árabe muçulmana naquela região. E quem ficou responsável foram os Omíadas, bacana? Então os Abássidas, o califa passou a ter poderes absolutos, então ele tira esse estado laico, essa monarquia laica, certo? E a capital passa para Bagdá, certo? A capital sai lá de Meca e vai para Bagdá. No século XIII, então, o Império se divide em diversos califados independentes, ou seja, o grande Império Árabe-Muçulmano começa a decair, certo? E daí volta a ser a Arábia de antes, várias cidades, vários estados menores que tinham califas, né, como seus governantes, mas não um único governo. Com as cruzadas, então, ordenadas pela Igreja Católica e o ataque mongol, os califados foram se dissolvendo em diversas cidades e estados muçulmanos. Então, eles deixam então de ser ainda maiores estados, né, e passam a ser pequenas cidades, tipo da Grécia, que eram cidades independentes entre si, com uma mesma cultura. É importante a gente salientar a diferença de muçulmano, de árabe e de árabe muçulmano. Não é tudo a mesma coisa, bacana? Às vezes a pessoa fala, quem nasceu na Península Arábica é árabe muçulmano. Não é isso. Muçulmano
é quem segue o Islã. Então, o seguidor do islamismo é o muçulmano. O árabe é quem nasce na Península Arábica, certo? Na Península Arábica ou em alguns outros países que falam árabe. Então, a gente tem ali na África vários países que falam árabe, ali no Oriente Médio. Então, todos esses países que têm a cultura árabe, eles são árabes. Independente se, sei lá, um árabe é católico, ele ainda é árabe, certo? Agora, árabe muçulmano é quem é dessa região, que tem cultura árabe e é muçulmano, certo? Então, são três coisas bem distintas pra gente separar. Bom, quando a gente fala então dos povos árabes e principalmente no islamismo, a gente tem um grande desenvolvimento da medicina, da astronomia, álgebra e trigonometria, química e arquitetura. E nessa questão da medicina, eles foram super avançados para a Idade Média. Então, indico para vocês assistirem o filme O Físico. Ele é bem legal, ele mostra como um rapaz, né, da Europa, sai da Europa para ir para o Oriente Médio para estudar medicina, porque eles tinham um sistema muito avançado comparado aos europeus. Legal? Bom, aí a gente sai, então, falou da África, falou do Oriente Médio, agora a gente vai para África medieval. A África, então, ela sempre teve muitos reinos, a gente sabe que ela foi o berço da humanidade, então ela estava lá muito antes da antiguidade. Mas a gente tem dois reinos que se destacam. O primeiro é o reino de Aksum, né, que ela é a primeira sociedade africana a se converter ao cristianismo, então isso faz com que eles ganhem muito poder durante a Idade Média. Eles possuíam uma grande cidade portuária com comércio, então o comércio fazia com que eles tivessem esse crescimento econômico, esse contato com os outros povos. E eles desapareceram por conta das expansões muçulmanas, como eles então eram da religião católica, né? Com o surgimento dos muçulmanos ali na região, eles acabam sendo suprimidos. A gente tem a região de Sahel também, que fica dois reinos bem importantes, que a gente vai ver até no período colonial, que é Gana e Mali. Então, Gana e Mali, eles são dois reinos muito conhecidos por conta do ouro, eles produzem muito, muito, muito ouro. Então, eles são reinos muito ricos. Eles também tinham um comércio, né, muito grande. Eles começaram com aldeias em oásis e eles foram se expandindo. Bacana? Então, Gana e Mali são dois reinos bem importantes para a gente se lembrar quando a gente fala de África medieval. Bom, a gente vai agora para as nossas questões. A primeira questão, então, é da Unesp, de 2012. Vamos lá, então. As pregações de Maomé não agradaram a grupos importantes politicamente da sociedade árabe, suas concepções e crenças. O que então, aqui, que o monoteísmo adotava, que não se dava ali com as crenças dos comerciantes, enfim, lá da cidade de Meca? Um tempinho para vocês pensarem. Bom, pessoal, para quem falou então a letra A, super aceitaram. Então, eles adotavam o monoteísmo e tinham relações com o cristianismo, conseguindo a adesão de muitos visitantes a Meca. Bacana? A próxima questão é da Mackenzie, de 2017. Em 632, a grande discussão provocada pela morte de Maomé era quem deveria sucedê-lo como principal líder político da comunidade islâmica. Embora Abu Bakr, sogro de Maomé, tenha sido escolhido como primeiro califa, muitos defendiam que a liderança deveria ser exercida por Ali, genro do profeta, casado com sua única filha viva na época. Do casamento nasceram dois filhos herdeiros diretos de Maomé. Para os seguidores de Ali, apenas os descendentes em linhagem direta com o profeta, portanto, as gerações nascidas de seus dois netos deveriam assumir o controle, uma vez que teriam sido escolhidos por Alá. Bom, o texto aponta para. Um tempinho então para vocês acharem a alternativa correta. Bom, a certa então é a letra B, que fala sobre a questão dos sunitas e dos xiitas, aquela divisão que houve com a morte de Maomé na religião islâmica. Quando a gente pensa nos sunitas e nos xiitas, gente, os sunitas, eles são, tipo assim, a maioria esmagadora até os dias de hoje, certo?
Geralmente quando a gente fala de Estado Islâmico, a gente já pensa em terrorismo, em bombardeio. A gente tem uma visão extremamente negativa sobre esse povo, né? Eles se classificam assim. Mas o que a gente pode colocar é o seguinte, essa visão extrema, radical de terrorismo, ela é feita pelos xiitas, certo? Então todas essas questões de guerra que a gente tem hoje estão relacionadas aos xiitas. Os sunitas, eles são a maioria dos islâmicos, eles não têm essa visão. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não criar uma visão preconceituosa sobre todos os islâmicos, porque não é isso. Legal? Bom, pessoal, a gente termina essa primeira parte, então, de Idade Média, para vocês entenderem que existe uma Idade Média fora da Europa, com contextos diferentes, com coisas diferentes acontecendo, bacana? E na próxima aula, então, a gente vem falando mais especificamente da Idade Média Europeia, bacana? Até a próxima aula!